Agora, a maior crítica que eu tenho pessoalmente ao novo código em relação aos recursos. O agravo de instrumento. Hoje o agravo de instrumento para eu dar aula é bem simples. Eu digo lá, o artigo 522, se não tiver urgência, agravo retido. Se tiver urgência, o agravo de instrumento. Você tem uma lógica. Agravo de instrumento, urgência, agravo retido, não urgência. Aí eles falaram assim, continua cabendo agravo de instrumento de decisão interlocutória. Quando? 11 motivos aqui. Eles têm uma sequência lógica, uma lógica em si? Não. Vamos criar 11 motivos, e aí, como que o professor vai ter que ensinar na sala de aula? Decorar. Não vai ter outra forma, você vai ter que decorar. 11 motivos. Era para ser 12, mas aí, no veto presidencial, retiraram uma, porque retiraram o instituto como um todo, e aí a possibilidade de agravo também saiu em ciclo. Então, é o artigo 1015, que fala sobre o agravo de instrumento, ele foi totalmente taxativo, como a gente vai ver aqui. Então, são 11 hipóteses. É óbvio que são hipóteses de bastante urgência dentro do processo. A gente coloca aqui, quando o juiz, quando a decisão fala sobre as tutelas provisórias, as liminares. Quando houver liminar, vai caber agravo de instrumento. Aí aqui uma bastante complexa. Quando falar sobre o mérito do processo. Mas quando vai falar sobre o mérito do processo? Aí é totalmente discricionário. A parte pode achar que falou sobre o mérito ou não. Depois, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Eu digo que não pode ter uma ação do judiciário porque teve uma convenção de arbitragem. E aí o juiz afasta isso. Aí cabe o agravo de instrumento. Aí depois, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Foi criado um incidente automático e autônomo que diz, eu posso desconsiderar uma personalidade jurídica. E aí, quando decide sobre isso, vai caber agravo de instrumento em si. Aí depois, a rejeição de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, o que versar sobre assistência gratuita, o benefício da justiça gratuita? Isso era uma divergência legal até, porque a Lei 1060 dizia o quê? Da decisão do benefício da justiça gratuita caberá a apelação. Só que, dentro do Código de 73, só que você tem que ver que essa lei era do Código de 39. Aí, o Código de 73 queria o agravo e não revoga essa lei. Aí você tinha ali uma dúvida, e a jurisprudência que teve que criar dizendo que era o agravo de instrumento, e agora positiva também, de uma maneira bem simples. Aí depois, a exibição ou posse de documento e coisa. Se o juiz manda exibir o documento ou uma coisa, aí você vai poder discutir se tem que exibir ou não. Aí depois, a exclusão de litisconsórcio. Quando o juiz diz, essa parte aqui não precisa fazer parte do litisconsórcio. Aí vai poder discutir se tem que fazer parte ou não, se a parte é legítima ou não, em agravo de instrumento. Depois, rejeição de pedido de limitação do litisconsórcio, ou seja, quando eu peço para tirar alguém, o juiz não acata, também caberá agravo de instrumento. Admissão ou não, ou a inadmissão de intervenção do terceiro. E lembrando que a intervenção de terceiro diminuiu, são 5, agora serão 4, foi tirada uma das intervenções de terceiros. E depois aqui a concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo nos embargos da execução. Os embargos da execução não têm efeito suspensivo, mas eu posso pedir. Se o juiz conceder, negar ou extinguir, poderá caber agravo de instrumento. E depois, a redistribuição do ônus da prova. O que é o ônus da prova em si? Quem alega tem que provar. Isso é o que vale hoje. Como vai lá no novo código? O juiz vai decidir quem vai ter que provar o quê, de acordo com a competência ou possibilidade daquela parte realizar aquela prova.
Se ele verificar, a parte alegou, mas o documento está com o réu, quem vai ser instado a provar? O réu. É mais fácil para o réu provar aquilo. Então o juiz vai redistribuir a prova de acordo com as circunstâncias fáticas do processo. E quando o juiz falar assim, você vai ter que provar, caberá agravo de instrumento em si. Aí a hipótese aqui, que era a hipótese 12, foi vetada pela presidência. Por quê? Porque ela vetou a conversão da ação individual em ação coletiva. Ia ser possível você entrar com uma ação individual e o juiz pensar, essa ação aqui, muitas pessoas vão sofrer com isso, ele já convertia em coletiva. Era um processo bem complexo e ela vetou o procedimento inteirinho, consequentemente também veta o seu reflexo no agravo de instrumento. Então, essas são as 11 possibilidades que nós vamos ter que decorar do agravo de instrumento. Enquanto a gente não decora, em PDF lá, vocês já podem salvar o novo código. Quem tiver dúvida, já está no site do Planalto já. Então, o novo código é só salvar e já tem ali. Olhe as hipóteses do agravo de instrumento. É a melhor maneira de você não ter dúvida sobre isso. Mas a gente pensa, já acabou o agravo de instrumento? É só isso? Não, não é só isso. Essas são as hipóteses taxativas. Agora vamos para as hipóteses gerais. Ele diz, essas 11 hipóteses são as 11 hipóteses do processo de conhecimento. Ou seja, da inicial até a sentença. Saiu da sentença, transitou em julgado, se o meu processo é ilíquido, vai acontecer o quê? Eu vou ter que liquidar. Eu vou pedir a liquidação por artigos ou a liquidação por arbitramento. E aí o que vai acontecer? O juiz vai ter que decidir qual que é o valor. Vai caber agravo de instrumento. Aí eu vou cumprir a sentença ou vou entrar com uma execução de título extrajudicial. Em ambas vai caber agravo da mesma forma com que é hoje. Toda decisão interlocutória caberá agravo. Então, é uma regra na execução e no cumprimento de sentença e no processo de inventário. No processo de inventário também toda decisão interlocutória caberá agravo. Então eles criaram, na verdade, aqui, um monstro. Quando cabe agravo? Depende. Depende do que? Depende de qual processo eu tiver e depende das 11 possibilidades no processo de conhecimento. Era bem mais fácil deixar como? Grave lesão. Teve grave lesão, cabe agravo em si. Era bem mais fácil porque você não precisava criar 11 regras específicas em relação a isso. E você também não possibilitava a parte de entrar com mandado de segurança quando diz que não cabe. Então, eu acho que houve um excesso de equívoco. Mas por que teve essa preocupação em limitar o agravo? Porque o jurista, quando ele cria um anteprojeto de código, ele pensa assim, vamos pensar no ideal, e isso daqui vai ser um novo código. Só que ele esquece que tem um legislativo sobre isso. Porque quando o projeto de novo código chega no Senado, eram só 3 possibilidades de agravo. Foi para a Câmara falou, não, vamos incluir mais 9. E vamos deixar ainda na execução e tudo mais. Então, era melhor não ter mudado, porque essa, eu acho que é o grande erro do agravo. Mas aí você poderia discutir na apelação. Ele só fala assim, não é caso de instrumento, aí devolveria a matéria para a apelação. Sem incluir nem nada. Não. Só é o ofício em si, se fosse assim. Então, eu acho que era bem melhor dessa forma. Monograficamente ele poderia dizer, não é caso de agravo, pronto, pelo menos deixava a critério da parte e não uma forma, um rol taxativo em si. Então isso eu acho que foi uma complicação. Mas nem tudo é ruim no agravo também. Tem coisas boas no agravo. O que é isso? Fazer o agravo é a peça mais complicada dos
dos recursos. Por quê? Porque você tem que tirar cópia de um processo para iniciar um novo procedimento, não é isso? Você tem que pegar o processo lá e tirar certas cópias. Aí é óbvio que você manda, tira a cópia. Aí o duro é que a certidão de intimação quase sempre é onde? É no verso. Aí se você não tomar um cuidado, vai ser a certidão de intimação. E aí o que isso faz com que o recurso seja? Não conhecido. Ele não é julgado por um erro. Como que vai ser no novo código? Artigo 17, parágrafo 3º. Na falta de cópia de qualquer peça, prazo para complementação. Então você vai poder complementar aquela peça que falta. Isso é para quê? É para não prejudicar o recurso por um erro, por uma falta de uma peça. Mas não param as coisas boas por aí. Se o processo for eletrônico, nem precisa das peças. Porque se o processo for eletrônico, o desembargador pode abrir o processo assim como a gente abre o processo também. Então, isso facilita. Eu só vou precisar pegar meu agravo e interpor no tribunal. Então, se o processo for eletrônico do agravo e de primeiro grau, o que não é ainda em Rondônia, mas quando vier a ser o PJE e tudo mais, não vai precisar mais das peças de agravo, vai ficar bem mais fácil. Então, teoricamente, essa é a parte boa do agravo. Sendo eletrônicos, não precisa mais juntar peças no agravo, você só vai precisar juntar as peças que por acaso não estão no agravo. Um exemplo, se você quiser uma peça de um outro processo, aí você vai ter que juntar. Mas é um processo que é vinculado ao agravo, o juiz vai ter acesso a ele inteirinho, então não terá nenhum problema em relação a isso. Aí aqui nós temos hoje, o artigo 527, inciso 1, que vocês devem lembrar o quê? Eu interponho o agravo, o desembargador relator, ele pode negar o agravo de plano, não é isso? Ele nega o agravo, você interpõe o agravo, ele nega. Mas o que acontece hoje? Além de ele negar o agravo, se ele achar que você tem razão, o que ele faz hoje? Ele dá provimento automático ao agravo. Só que a gente pensa, ele deu provimento automático, mas por contra razões aí. Não é isso? Você interpôs o agravo de instrumento, ele te deu razão, mas a outra parte nem falou sobre isso. Então, ele só vai poder dar liminarmente a negativa do agravo. Se ele falar assim, eu acho que eu vou conceder o agravo, intima para contra razões, e aí depois ele vai monocraticamente poder julgar o agravo. Então, ele aqui, na decisão monocrática para provimento, necessita da intimação do agravado para contra razões. Então, tem essa mudança ali que vai ser. E as contra-razões também terão o prazo de 15 dias. 15 dias úteis, como todos os prazos no novo Código de Processo. Então, tem essa alteração em relação à decisão monocrática em si, do agravo.